Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E dando continuidade ao mês da Bíblia de 2020, nós estamos aí fazendo um estudo breve sobre o Deuteronômio. Nós vimos o título, o título do livro e o seu local no cano no vídeo anterior. E também como as quatro fontes formam toda a Torá, todo o Antigo Testamento, e também a fonte D, que é a fonte que forma o texto do Deuteronômio. Hoje nós iremos ver como esse livro, aonde esse livro foi encontrado, quem o encontrou, e também nós iremos ver um pouco da teologia deste livro, Então, de maneira muito breve, porque, como eu sempre digo, aqui não é um curso de teologia, mas é trazer algumas informações básicas, simples, mas que nos ajuda a compreender o texto, tá certo? Então, vem comigo. Se você não viu o primeiro vídeo, não assista esse agora, Assista primeiro o vídeo anterior e depois você vem assistir esse aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos ver como foi, onde foi encontrado, segundo o que os estudiosos colocam, o livro, o manuscrito do Deuteronômio. Então, vem comigo aí. Um ponto central nos estudos do Pentateuco tem sido a crença que se remonta ao início do século XIX, de que o livro da lei, o livro do Deuteronômio, encontrado durante a reforma do templo no reinado de Josias, era uma antiga edição de nosso Deuteronômio. Então veja, existe uma crença que na reforma do templo, no período do reinado de Josias, foi encontrado um livro e se remonta a este período e essa edição do livro, da lei que foi encontrada, se remonta que seja ali o Deuteronômio que nós conhecemos hoje, que foi encontrado no templo. Vamos ver o que aconteceu, Você pode pegar aí a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 3. Diz assim, o texto, do qual se entende, se coloca como sendo a origem do texto do Deuteronômio que nós temos hoje, ou seja, onde ele foi encontrado, Estudos arqueológicos com certeza foram feitos, e também aquilo que vem a tradição não apostólica, mas a tradição judaica, informando onde seria possível ter encontrado o manuscrito do Deuteronômio que nós conhecemos hoje. No 18º ano de Josias, o rei mandou o secretário Safã, filho de Asliás, filho de Mesolã, ao templo de Javé, ordenando: vai ter com o sumo sacerdote Elcias, para que ele faça a conta do dinheiro que foi oferecido ao templo de Javé e que os guardas da porta recolheram do povo, que ele o entregue aos empreiteiros encarregados do templo de Javé,
para que estes o deem aos operários que trabalham nas restaurações do templo de Javé, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e o utilizem na compra de madeira e de pedras talhadas destinadas à restauração do templo. Então, o templo de Jerusalém, o templo do rei Salomão, né, construído pelo rei, né, Salomão, estava necessitando de ser restaurado, de ser feita uma reforma, e foi feita, né, em alguns outros reinos também foram feitos, né, em alguns outros reinados, né, também foram feitas algumas outras reformas, e no reinado de Josias também foi feita. Versículo 7. Mas não se lhes peçam conta do dinheiro que lhes for entregue, pois agem com honestidade. Então, foi dito, olha, não precisa pedir nota fiscal, né? Podemos assim dizer, aos que receberam o dinheiro para comprar os materiais que precisavam, porque eles são honestos. Aí, versículo 8, 2 Reis 22, versículo 8. O sumo sacerdote Eusias disse ao secretário Safã: achei o livro da lei no templo de Javé. Eusias deu o livro a Safã, que o leu. O secretário Safã veio ter com o rei e informou-lhe: teus servos depositaram o dinheiro que se achava no templo e entregaram-no aos empreiteiros encarregados do templo de Javé. Depois, o secretário Safã anunciou ao rei: o sacerdote Eusias deu-me um livro, e Safã leu diante do rei. Então, entende-se, e muitos aceitam esta fonte como sendo a fonte do encontro do livro do Deuteronômio, ou seja, o manuscrito havia sido encontrado na reforma do templo, né, de Jerusalém, no período do reinado de Josias, relato este que está em 2 Reis, capítulo 22, versículo do 3 ao versículo 10. Embora algumas características do livro deem suporte à origem ou, pelo menos, à promulgação do Deuteronômio, nesse período, nacionalistas expresso nas regras para a guerra e o caráter narrativo das instituições chaves tais como a monarquia e a profecia, Josias não foi o primeiro a intentar para a centralização do culto. Segundo Reis 18, 4 ao capítulo 22, nem foi esta a primeira vez que o templo foi restaurado. Ver também 2 Reis, capítulo 12, versículo do 4 ao 16. É possível também que a informação sobre a restauração e a descoberta do livro seja uma composição livre do deuteronomista, né, da fonte D, para explicar a infidelidade religiosa dos dois reis antecedentes e o contraste zelo religioso de Josias. Então, alguns pensam que essa fonte, né, esse relato que é dado de que o livro do Deuteronômio foi encontrado na reforma do templo, era para dizer que Josias havia dado importância à centralidade do culto, aonde Deus estaria no centro do reinado de Josias. E ele tinha enfatizado
esse desejo da centralidade de Deus e esta importância do templo, né? De qualquer modo, seria razoável localizar a origem do livro no movimento de reforma religiosa, que também envolveu emancipação política, emergindo esporadicamente ao longo da história de Judá. Um movimento que deve ter recebido novos ímpetos e motivação a partir da destruição do Reino do Norte. Então, quando o Reino do Norte foi destruído, o Reino do Sul recebeu uma força política maior, recebeu uma centralização de culto somente no reino ali do sul, né? E por isso Josias tem esse papel de destaque, né? De formação da centralidade do culto. A teologia de Deuteronômio, né? A natureza composta do livro poderia requerer que traçássemos o desenvolvimento de ideias dentro dele. Mas tudo o que podemos fazer aqui é indicar algumas ideias principais. Deuteronômio é, antes de tudo, um livro da lei, um ponto frequentemente negligenciado na erudição cristã. Então, a erudição cristã sempre negligenciou a lei de Deus. Sempre. Sempre está sendo negligenciado a lei de Deus. Hoje, por exemplo, em nome de uma falsa misericórdia, os mandamentos, né? Uma lei que mostre, que diga o que é pecado e o que não é pecado, está sendo cada vez mais deixada de lado. Os 10 mandamentos estão sendo cada vez mais deixados de lado em nome de uma falsa misericórdia, cuja falsa misericórdia tem levado muita gente a um relativismo religioso tremendo. Então, esse negligenciar do povo antigo a centralidade do culto e a observância da lei, os cristãos estão, por incrível que pareça, copiando esse erro, esse costume errôneo do povo de Deus, né? A lei ou seja, da fonte deuteronomista, recapitula a mensagem dos grandes profetas. Busca somente a justiça. Então, a fonte D, ou seja, a fonte deuteronomista, remonta com força grandes mensagens dos profetas de buscar somente a justiça, né? Isso está em Deuteronômio 16, versículo 20. De certa maneira, um programa utópico, Deuteronômio se coloca vigorosamente ao lado das classes menos afortunadas. E quem são elas? Viúvas, órfãos e estrangeiros. Então, o livro do Deuteronômio, a teologia deuteronomística, né, enfatiza a centralidade do culto, a observância da lei e a observância dessa lei para que se possa implantar uma justiça real e verdadeira, dando ênfase ao socorro dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro. O propósito da lei é delinear um nível de performance moral compatível com a autorrevelação do Deus de Israel e da elevada vocação de Israel. Então, essa lei que o Deuteronômio faz menção, e essa lei que busca promover a justiça para os órfãos, para as viúvas, né, e para o estrangeiro, é uma lei que quer enfatizar a revelação de Deus para com Israel, né? E a gente vai ver que ele usa até a expressão, né, ouve, ó Israel, que é o Shema,
né? Que é tão usado pelos judeus, o Shema, né? Esse ouve, ó Israel, essa revelação de Deus para com o povo. O Deuteronômio tem propósito, a teologia deuteronomística tem propósito de chamar a atenção para essa centralidade de Deus e essa escuta de Deus, né? Por isso, ele continua dizendo: embora a aliança certamente remonte a ideias e eventos antigos, sua formulação madura é encontrada pela primeira vez em Deuteronômio. Então, a aliança de Deus e essa escolha, essa revelação de Deus com o seu povo aconteceu lá em Moisés, lá no início, né? Só que o povo faz toda essa peregrinação pelo deserto, né, atravessando o Mar Vermelho, depois o deserto e continua, ou seja, toda aquela trajetória do povo. O povo ainda estava verde, o povo ainda não estava maduro, e somente nos relatos de Deuteronômio nós podemos ver um povo mais maduro com relação a essa revelação de Deus para com o povo eleito e esse desejo de Deus para a observância e para a escuta de Deus, né? E ele continua dizendo assim, né? Uma de suas mais importantes consequências é a associação entre povo e terra, um aspecto permanente do autoentendimento judaico, frequentemente subestimado pelos cristãos. Então, um autoentendimento daquilo que é o pensamento judaico, que é a associação entre a terra e o povo. A terra que mana leite e mel e o povo. O povo vive em prol de buscar e de receber por herança a terra prometida. Então o livro do Deuteronômio enfatiza isso, né? O livro do Deuteronômio enfatiza isso. E ele diz que isso também é negligenciado pelos cristãos, né? Os cristãos subestimam, né, esse relacionar-se do povo com a promessa da terra, né? Então, o povo de Israel ouvia Deus e buscava a concretização, a realização da promessa de uma terra que mana leite e mel. No cristianismo, o povo eleito, né, a igreja, deve se centralizar na escuta de Deus e no cumprimento da promessa de novos céus e nova terra. E nós devemos focar nisso, nós devemos buscar veementemente isso, essa promessa a se cumprir. Israel é o povo santo. Então a igreja é a nova Israel, povo santo de Deus, né? Israel é o povo santo, que expressa sua fidelidade ao Deus único no Shema, que eu falei. Ouve, ó Israel, capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4 ao 9. Correndo o risco de simplificar demais, a mensagem de Deuteronômio pode ser sumarizada como... Então veja, ele diz assim, correndo o risco de empobrecer a mensagem do Deuteronômio. Mas o que é a teologia deuteronomística, né? Ele diz que é um Deus, um povo e um santuário. A mensagem de Deuteronômio está centralizada nisso. Um só Deus, um só povo eleito e um só templo. Ou seja, é a combinação perfeita. Ouve, ó Israel, a Shema. Ouve, Israel. Eu sou o teu único Senhor. Fora de mim não há outro. Então, se eu sou
o teu único Senhor, tu também és o meu único povo, eleito dentre todos os povos. E o nosso relacionamento se dá no culto. Vocês vão a mim, prestam culto a mim e eu me revelo a vocês. Era assim que acontecia onde? No santuário. De cima da tampa, ou seja, de cima do propiciatório, da Arca da Aliança, no meio dos dois querubins, Deus se manifestava ali na nuvem e falava com o povo no templo, no santuário. Por isso, a centralidade, a centralidade do Deuteronômio é, em primeiro lugar, na sua teologia, um Deus, um só Deus, um povo eleito e um santuário. Esse povo reconhece um único Deus, reconhece que é povo santo e reconhece que precisa prestar culto a Deus e cumprir os seus preceitos segundo a Shema. Ouve, ó Israel. E fazendo isso, observa a outra ponta, podemos assim dizer, a outra extensão da teologia deuteronomista, que é socorrer órfãos, viúvas e os peregrinos. É compreensível, portanto, que este mais teológico livro do Antigo Testamento tenha exercido uma enorme influência tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Então, o livro do Deuteronômio, que é, portanto, mais teológico do que os demais livros do Pentateuco, seja tão influenciador daquilo que é a religião judaica e o cristianismo que nós conhecemos. Então, meus amados irmãos, neste segundo livro nós podemos ver a formação do livro, onde ele foi encontrado e a sua teologia. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus nos ajude, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Dá uma curtida no vídeo, se você não é inscrito, clica aqui, inscrever-se. Depois que você clicar em inscrever-se, clica no primeiro sininho, clica no sino, ele vai apresentar a você 3 opções. Você clica na primeira, receber todas as notificações, para que você possa ser informado dos vídeos dessa série. Então, compartilha aí com os irmãos, e este é mais um episódio do Mês da Bíblia de 2020.